Uma das coisas que me encanta no início do cristianismo é uma heresia que existia chamada gnosticismo. A palavra vem da palavra grega gnose, que significa conhecimento, e esses cristãos peculiares, né? Eu não vou entrar aqui no mérito escola dos que dizem que o grupo era assim, o grupo era assado, não era tão grande quanto se achava que era e tal, que eu conheço um tanto esse universo da antiguidade tardia, né? E do encontro da filosofia com o cristianismo, que é um tema que eu me dediquei muitos anos a lida com a filosofia e trabalhei inclusive recentemente num curso que preparei. O gnosticismo, eles são cristãos peculiares porque eles entendiam que o mundo foi criado por um Deus mau, né? Eu acho essa ideia muito simples. O mundo é mau no sentido, né, de que se você for virtuoso, necessariamente você não dá certo, você às vezes não sabe direito o que é ser virtuoso, o que é dar certo, é claramente violento, né? Confuso, né? E às vezes quem quer pôr ordem nele é pior do que quem estava deixando ser confuso. Então, a ideia de que o mundo tenha sido criado por um Deus que não é tão bom assim, eu acho uma ideia simples filosoficamente e ao mesmo tempo elegante, como hipótese cosmológica, como se fala em filosofia. E a prova que ela era elegante e simples é porque, apesar de que os gnósticos talvez não tenham sido tantos, eles vão impactar profundamente não só a história do cristianismo, quanto a própria história da filosofia. O gnosticismo, a gente sabe que o cristianismo ele impactou, depois volta mais ou menos na mesma época, depois do século II, III, IV, V, VI. O próprio Agostinho se disse maniqueu, que não é um gnosticismo, mas também levanta os maniqueus, levantam a hipótese de que quem criou Deus foi um princípio mau, certo? Negativo, da escuridão, não sei o quê. Isso vai impactar o próprio judaísmo, né? Você tem no judaísmo, no século XVI e XVII, você tem uma onda que vai do profeta Natan de Gaza a um sujeito que alguns seguiram como Messias, Sabbatai Tzvi, e que o Natan de Gaza faz uma leitura que soa gnóstica. O próprio Gershom Scholem, historiador da mística judaica, vai dizer e usar a expressão gnosticismo judaico para se referir a essa versão do Natan de Gaza de que há um conflito na consciência de Deus entre princípios destrutivos e construtivos. A diferença é que o princípio do bem é que criou o mundo, mas que existe uma inércia negativa, destrutiva, e que isso atua na própria consciência do Messias, Sabbatai Tzvi. Mas assim, independente das religiões ou dos cátaros da Idade Média cristã, que também revivem essa versão de que o mundo é mau, o gnosticismo também vai impactar filósofos como Leibniz, né? Filósofo como Leibniz, que é um filósofo do 17, que vai se perguntar também, né, na virada 17 por 18, essa pergunta está quente na filosofia, vai impactar o século 18 todo. Afinal de contas, o famoso Descartes, no século 17, com o gênio maligno, e se existia um princípio mau agindo no mundo? Isso, no final das contas, a gente se confunde porque o próprio gênio maligno quer fazer com que a gente se confunda. Como eu ter certeza daquilo que eu sei, né? Então, essa intuição gnóstica que lá naquele momento vai levantar a hipótese de que Jesus veio do Pai silencioso, do Deus desconhecido, chamado Agnostos Theos, que esse Deus desconhecido emana Jesus para salvar aqueles que é feito da mesma matéria dele, Pai silencioso, e que o resto se dana, né? Porque não tem espírito, não tem matéria do verdadeiro Deus. Jesus só veio salvar alguns. Tem uma certa concepção aristocrática nesse meio espiritual, né? Bem típica do gnosticismo, mas tem um pessimismo cosmológico muito poderoso, que impacta muito as pessoas, que vai aparecer em filósofos como Marquês de Sade no século XVIII e que vai aparecer em cineastas como Lars von Trier no século XXI.